no livro A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, ele vai falar a partir, usando o mesmo método de Kardec, né, que é da observação do fenômeno, um método positivo no sentido de parte da realidade que o fenômeno é um fato. Ele vai analisar várias obras e experiências, inclusive experiências com a médium Regina, que no livro A Memória e o Tempo ele não cita, mas depois a gente se dá conta que essa médium que trabalhou com ele deu bastante material para ele. No livro A Memória e o Tempo, ele vai falar sobre o tempo não ser, tempo ser um lugar. Isso vai bater com modernas análises, que eu não tenho estrutura para fazer essa avaliação, né? Sem estar lendo, sem ter conhecimento de fundo. Mas de que de alguma forma as pessoas que conseguem vislumbrar o futuro, elas estão vislumbrando o futuro devido à capacidade de expandir sua consciência até este lugar no espaço-tempo. Então, como nós sabemos, os espíritos, no livro dos Espíritos, afirmam a Kardec que é possível, sim, ir ao futuro, ver o futuro, em algum sentido. Então, nesse livro, o Hermínio vai estar trabalhando essa ideia, a ideia de que é possível ir ao futuro. Então, o problema é como isso ocorre? Essa expansão de consciência em que o futuro está lá e que o presente é apenas a limitação do nosso estado de consciência. E já tem na ficção científica abordagens que fazem exatamente esta análise. Essa análise da capacidade de expandir no espaço-tempo. O problema que adentraria essa questão é o livre-arbítrio. Ora, se o futuro já está determinado, qual o papel do livre-arbítrio nesse sentido? Eu acho que aí é que está a grande questão para a gente analisar. O futuro não está determinado. O futuro é. Dizer que ele é determinado é dizer que alguém está determinando. Ninguém está determinando. Ninguém está interferindo. Então não há interferência no livre-arbítrio. É interessante, né? O teu livre-arbítrio, o meu, o livre-arbítrio coletivo de cada pessoa continua existindo. Nada interfere ou determina isso. Apenas o conjunto de tudo que nós somos, tudo que nós acreditamos, expandimos, todas as nossas potencialidades, possibilidades, permitem um cálculo quase que matemático do que acontecerá. É como a mãe que já conhece o filho. É como a pessoa que se conhece, que reage diante de determinadas circunstâncias. A pessoa sabe que se ela escutar uma determinada música, ela terá determinada reação. Então, o futuro seria
dentro dessa hipótese, né, de análise. O futuro, ou ele pode ser percebido, ou ele não pode ser percebido. Então vamos lá nessa análise. Ou ele pode ser percebido, nunca, e aí o não poder é definitivo, ou ele pode ser percebido. Se ele não pode ser percebido, você teria que descartar as centenas de milhares de previsões, sonhos que cada um de nós já teve, que milhões de pessoas já tiveram pelo mundo. Então, ele pode ser percebido. O Hermínio vai citar um caso de um paranormal que tinha uma capacidade tal de previsão do que ia acontecer, de antever, que você chegava para ele, apontava uma cadeira do teatro e ele dizia quem iria sentar naquela cadeira e descrevia com riqueza de detalhes a pessoa que iria sentar naquela cadeira. Ele não está interferindo no livre-arbítrio de ninguém. E ele acertava. Então percebam, não houve interferência no livre-arbítrio de quem ia sentar nessa ou naquela cadeira. Apenas acontece alguma espécie de matemática divina precisa que é possível ser acessada. E essa matemática divina precisa coloca todos os seres humanos, circunstâncias ambientais, questões geográficas, climáticas, as questões ligadas às formas de pensamento, tudo, essa grande síntese que envolve tudo, todas as manifestações cósmicas, terrícolas, humanas, geográficas, biológicas, formam essa previsão 100%. De alguma forma, isso é acessível, em algum nível, maior ou menor. E seria mais ou menos isso que aconteceria. Isso nada tem que ver com o livre-arbítrio, com interferência do livre-arbítrio. Não é um determinismo, é o contrário. É a soma dos livre-arbítrios, de já saber que a pessoa com seu livre-arbítrio tem essa ou aquela característica e agiria assim ou de tal, assim ou assado. Isso é mais fácil, eu penso que é mais fácil quando se trata de coisa coletiva. Então, por incrível que pareça, é mais fácil quando é algo coletivo e quando é algo pessoal. E é mais complexo quando se trata desse caso, desse paranormal, que já conseguia prever quem ia sentar em certa cadeira do anfiteatro. Esse nível dele é muito mais complexo. Mas o mais corriqueiro que acontece conosco em sonhos é o pessoal. Porque como nós somos nós, esse cálculo sobre nós mesmos, tendências, características e o entorno é mais captável, é mais expansível. Por exemplo, um caso que eu conheço, a pessoa, ele é um médico, um doutor, ele teve um desdobramento, e nesse desdobramento ele viu uma pessoa ser assassinada. Ele viu a pessoa ser assassinada.
E antes dele entrar na casa, ele ouviu o som: José Paulo vai morrer. Ele não conhecia a pessoa, mas ele entrou desdobrado, viu o José Paulo sentado, viu pessoas entrarem na casa e atirarem e matarem. Ele viu toda a cena, brusca, pesada, densa. Ele volta para o corpo e uma semana depois ele vê no noticiário que a pessoa, José Paulo, o nome eu não lembro o nome, tá, gente? Eu tô dando José Paulo, mas não é esse nome não. Eu teria que reler o livro para saber qual era o nome. Mas ele vê no noticiário e vê a foto de noticiário policial, o que aconteceu uma semana depois. Aconteceu uma semana depois da experiência dele. E a cena da foto que ele viu era idêntico ao que ele tinha visto desdobrado. Como ele estava sentado e tudo mais, o local, a sala. E a grande questão ele não sabia quem era a pessoa, ele não conhecia a pessoa e ele não conhecia os matadores. Mas como ele conseguiu, com uma semana, perceber a riqueza de detalhes? Então percebam bem, a gente tem um fato paranormal. Isso é um fato paranormal, né? Como eu falei, dentro de uma abordagem positiva. É um fato paranormal. Sendo um fato paranormal, que explicações nós teríamos para dar a este fato? Aí é que está a questão. A gente aqui, então, levanta essas hipóteses que a gente falou até agora, do tempo ser um lugar. E esse paranormal ter conseguido, em desdobramento, expandir a sua consciência e ir até este lugar chamado futuro. Agora, como esse futuro foi engendrado? Primeiro, que ele está lá. Segundo, a intenção das pessoas. A gente pode também colocar nesse balaio, nesse conjunto de formas, pensamento, energias, intencionalidade, características, personalidade, tendências, hábitos. Então você já tem, obviamente, uma semana antes, pessoas tramando o assassinato do fulano. Então as formas de pensamento da tratativa, ela já está na mente de quem está fazendo, que está estudando como vai dar. Você tem o conjunto de características físicas, fisiológicas, da personalidade, do trabalho, de tudo ligado ao José Paulo, que vai dar exatamente aonde daqui a uma semana ele estaria. Então tudo isso já vai sendo construído no gráfico futuro, que é mensurável, com uma precisão de 100%. É mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou mais enrolando do que explicando, mas seria mais ou menos isso. Essa forma pensamento futuro, ela tem uma construção. Agora, a questão que a gente pode levantar, ela é modificável? Essa que é a grande questão. É modificável ou não é modificável? E a coisa é tão complicada, porque digamos que ela tenha sido modificada. Como é que nós vamos saber se ela foi de fato modificada ou se a modificação já estava no processo de determinação do que seria o futuro? Então, a grande questão é saber, é modificável ou não é modificável? Vamos pegar mais leve.
Eu acredito que é modificável, mas vejam bem o que eu falei antes. Eu acredito. Isso não é uma certeza. Mas até para a minha própria paz, diante dessas inquietações, eu quero crer que ele seja modificável. Falta-me mais estudos para entender se ele pode ser modificável ou não. Mas deixa eu explicar esse modificável. Eu acredito que em algum nível ele pode ser modificado. Em algum nível. É quando, por exemplo, mentores dão a dica. Vá por ali. Um exemplo bem... Então, eu acredito que a modificação ela pode acontecer pela intuição, pela mudança de comportamento da pessoa e pela influenciação mediúnica, positiva, neutra, aliada ou negativa. Eu acredito que há casos que possam usando o método de Kardec de coleta de casos, há casos em que a gente percebe a presença mediúnica. Vou citar um caso que uma amiga me contou. Ela era umbandista e ela estava vindo do terreiro a qual ela pertencia, e antes dela sair do terreiro, o vovô, lá a entidade ligada a ela, chegou para ela e falou: não se preocupe, haja o que houver, saiba que nós estamos com vocês. Nós estamos com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Ela não entendeu nada. Eles entraram no carro e foram para casa. Quando chegou na altura de Honório Gurgel, o carro foi parado, as pessoas saíram ali do muquiço e roubaram o carro. Roubaram as pessoas todas, não roubaram ela. É como se eles não a tivessem visto dentro do carro. Eles roubaram os celulares das outras pessoas e roubaram o carro. Mas ela, com eles não, de uma forma assim estranha, eles não mexeram com ela. Ficou claro para ela que eles sabiam que o assalto ia acontecer. Ficou claro para ela. Mas pasmem vocês, não houve interferência do mundo maior. Em momento algum, eles disseram: não vá no carro, ou não siga por aqui, faça outro caminho. Não houve interferência, mas houve o recado: vocês estarão protegidos. Então a gente fica olhando este caso, a gente analisa o quê? Que o que nós entendemos como sendo lições da encarnação são necessários. No Livro dos Espíritos, no item 713, 714, Kardec questiona os espíritos sobre as tentações. E, fazendo um resumo, os espíritos dizem que elas acontecem para aprimorar a inteligência, para aprimorar o discernimento, para aprimorar o indivíduo, para que o indivíduo cresça. Então, percebam bem, o mundo material é um campo de testes de... Não é campo de testes, eu não diria campo de testes. O mundo material seria uma espécie
de campo evolutivo, podemos dizer assim, campo evolutivo, em que somos colocados em testes de convivência, de sobrevivência, de existência, de experiência. Claro que eu não quero ser assaltado. Eu estou gravando esse vídeo aqui no Parque de Madureira com o meu celular. Eu não quero ser assaltado. Eu quero manter o meu patrimônio. Até porque agora eu tive essa ideia de fazer vídeos assim, gravando. Então é lógico que eu não quero ser assaltado, eu quero manter o meu patrimônio, eu quero manter a minha saúde. Então eu estou caminhando, eu preciso caminhar e ao mesmo tempo fazendo algo que eu gosto, falar de temas que eu amo. Então, mas não é disso que se trata. Não se trata do que eu quero, do que eu gosto, do que eu amo. Se trata do mundo material ser um mundo de provas e expiações. Não só de expiações, mas de provas. E as provas do mundo de provas e expiações são provas mais densas, porque são provas para exercitar para extrair de nós o diamante que nós somos. Então, nós estamos na ilusão do carvão, né? O carvão vira diamante, né? É a mesma composição. Não é a mesma composição. São as mesmas substâncias em formatos químicos, ligações químicas diferenciadas. Mas sob determinadas circunstâncias, uma coisa vira outra. É só uma alegoria, tá, gente? Quem for de química, por favor, releve. É só uma alegoria. Então, digamos, nós somos carvão que vamos virar diamantes. Dentro desse processo, carvão, diamante, a vida traz seus desafios. Eu estou só falando isso para tentar explicar por que a entidade, o espírito, não simplesmente disse: não vá por Honório, contorne, entre por Coelho Neto ou entre por Irajá, dê uma volta mais longa. Poderia ter feito isso, dependendo do nível evolutivo e da necessidade, do nível evolutivo do espírito e das necessidades evolutivas do grupo que precisam passar. O mesmo acontece o tempo todo. A gente pensa que não, mas o guia espiritual não é ama secas. Ele não está aqui para evitar que a gente não tenha experiências, vivências, decepções, frustrações, interpretações erradas das coisas. Eu estou falando isso tudo, daqui a pouco vou postar isso, e pode ser que muitas das coisas que eu esteja falando não seja exatamente assim, mas de qualquer maneira, nós estamos exercitando o conhecimento espiritual à luz do entendimento que a gente possui até o presente momento. Isso é natural. E a gente está fazendo isso visando o bem comum. Não está ligado a um interesse meramente egóico, financeiro, etc., manipulador, castrador. É algo que a gente quer fazer visando o estudo nosso, a nossa reflexão, porque quando a gente fala, a gente cresce com as próprias reflexões, e claro, para as 2 ou 3 pessoas que porventura assistirem este vídeo, que possa ser útil para também fomentar em vocês questões, questionamentos, buscas, interesses, etc. Voltando então, as entidades sabiam que iria acontecer, ou seja, anteviram o futuro, mas não interviram para mudar o que iria acontecer. No caso da pessoa que fez desdobramento e que anteviu o assassinato, percebam
Ele anteviu o assassinato uma semana antes. Ele ouviu o nome, mas ele não conhecia a pessoa. Ele não sabe em que lugar do Brasil aquela pessoa estava. Do Brasil ou do mundo. Não era uma pessoa ligada a ele de forma alguma, algum conhecido, nada. Então, apesar dele ter vivido a experiência, quem a proporcionou, os mentores que a proporcionaram, não permitiram que ele vivenciasse a experiência para saber que ela é possível. Só pode ser por isso. Mas ele não tinha como interferir na mudança dos fatos. A princípio, é o que a gente pensa. A princípio, como ele não tinha nenhum ponto de contato com aquela pessoa ou pessoas, ele não tinha como interferir. Então ele teve uma experiência que provavelmente, quando nós estivermos desencarnados, nós também teremos. Nós ficaremos perplexos, mas não poderemos interferir. Claro, eu não estou dizendo que isso é um fato possível para todos. Não sei se eu vou ter experiência assim. Mas se um encarnado conseguiu ter, ela é possível de acontecer. E se a espiritualidade, no caso lá dessa amiga que frequentou o Arautos, que teve essa vivência do assalto, os mentores têm acesso. Aí entra a grande questão. Nós, enquanto encarnados, se eu te ver na minha frente com um olhar, com remela no olho, eu vou falar, se eu tiver algum grau de, olha, tem remela no olho. Mas muitas vezes as pessoas não falam. Eu já fiz palestra em que eu saí com gota de pasta de dente no rosto. E eu só fui ver que eu estava com gosta de pasta de dente no rosto quando eu cheguei em casa. Ninguém, na instituição que eu fiz a palestra, ninguém parou e falou: Anderson, tá sujo aqui do lado com pasta de dente. Ninguém falou. Então às vezes acontece isso. Com quem faz palestra é pior, né? A pessoa tem que dar uma última olhada, porque muitas vezes, ainda mais quem tem barba, muitas vezes pode ter alguma meleca, alguma coisa desagradável, e as pessoas ficam como não tem grau de intimidade, as pessoas não falam que a pessoa está assim ou assado. Pior quando você está sendo filmado e isso aparece e você vê depois na gravação, é pior ainda. É por caridade, eu acho melhor falar, né? Mas a gente sabe que é um constrangimento, né? As pessoas não gostam de falar. Ok. Mas quando você é amigo, você fala. A questão de você ter condições de antever o futuro do outro cai nesse paradoxo. Se nós estamos encarnados e temos algum contato, a gente pode avisar: olha, cuida da tua saúde, faz caminhada, vá ao cardiologista, perca peso, pare de tomar refrigerante. A maioria de nós, quando ouvimos essas coisas, ignoramos. Mas muitas vezes a pessoa está exercendo sem saber, em nível inconsciente, uma percepção do futuro do outro. Está antevendo, é como uma... Olha só, o céu está cheio de nuvens, né? É como quem faz meteorologia. A pessoa olha os mapas, a corrente de ventos, de nuvens e ventos, e antevê. Olha, vai chover, a chuva vai ser de tal grau, etc, etc. E o grau de acerto é acima de 90%. Pode acontecer, no caso da meteorologia, alguns fatores que interfiram no processo. E é justamente a partir dessa percepção que eu entendo
que em algum nível o futuro pode ser modificado. Agora, ele só o é dependendo de certas circunstâncias. A própria cura espiritual tem a ver com isso. A cura espiritual, ela pode ser de duas maneiras, duas formas. Cura espiritual. Ela pode ser feita a partir de uma moratória, não é isso? Uma moratória em que a pessoa gastou seu fluido vital acima do aceitável e a partir daí a pessoa está numa situação de sofrível de vida e está prestes a desencarnar, prestes a morrer. E acontece então a interferência misericordiosa. Ou pode ter a intercessão que já era prevista. Era mais ou menos prevista diante das circunstâncias que a pessoa vivia, do bem que a pessoa fez, e por mérito ela teve atenuantes. Mas já era previsto, já se queria que ela tivesse atenuantes para não ser, para não desencarnar antes da hora. É complicado isso, né? O grande fato é que no livro A Memória e o Tempo, o Hermínio nos traz a possibilidade de vislumbrar o futuro e que em algum nível, sobretudo através do amor, esse futuro pode ser modificado para uma possibilidade melhor. E abordando na questão de vislumbrar o futuro, também queríamos, antes de terminar esse vídeo que já está longo, mas como é sempre só 2 ou 3 pessoas que assistem mesmo, se não é só eu que assisto, né? Às vezes pode ser eu. O YouTube não... Às vezes o YouTube conta as vezes que eu mesmo acesso o vídeo. Então pode ser que só eu assista esse vídeo, né? Se você estiver assistindo e quiser pontuar, olha, eu que não sou você assistir, dá um like ou comente alguma coisa pra gente ter uma ideia se isso... Porque no meu canal tem vídeo meu que tem 0 views. Mas eu não desisto assim mesmo, vou falando essas coisas e quem sabe, né, fica por aí para quem quiser. Aí falando então, o que a gente quer falar? Sobre a experiência do Saulo Caldeirão, quando ele falou sobre... Ele fala no canal dele muito das experiências de desdobramento que ele tem. E o Saulo falou... Não, acho que eu vou deixar isso para um próximo vídeo, não é não? Vou encerrar agora e vou deixar isso para um próximo vídeo. A gente fala já, faz um comentário sobre a experiência do Saulo. Ok, gente?